Muito bem, internautas, nós estamos de volta para continuar falando sobre política e polêmica, o que tem ocorrido muito nos últimos dias. E claro, vamos falar do cenário nacional com o senador José Medeiros. Senador, vamos começar falando sobre disputa à presidência do Senado. Nós vimos agora há pouco uma polêmica grande com a questão do Renan Calheiros, que foi afastado e ele decidiu permanecer lá no comando do Senado. E o senhor já colocou o nome à disposição, é isso mesmo? Sim, a gente já vinha trabalhando, na verdade foi um grupo de senadores que me procuraram, querendo colocar uma candidatura, para ter duas candidaturas, um grupo que não estava alinhado com a candidatura única que tinha, e perguntaram se eu topava o desafio, e estamos construindo essa candidatura. Ela está hoje bem viabilizada, né? E a nossa pretensão é chegar em fevereiro com ela de forma bem competitiva. O então senador, hoje governador Pedro Táxi, também tentou em 2013 presidir o Senado Federal, mas perdeu e feio o senador para Renan Calheiros. O senhor não teme também perder essa disputa? Não, eu creio que em determinado momento perder é ganhar. Nesse momento que a população brasileira está buscando caminhos e alternativas, você propor isso também dentro do Senado é importante para que você depois não fique reclamando do status quo, não fique reclamando que não teve opção. Então, o tanto de voto, ele é importante sim, mas mais do que isso, é você apresentar um projeto. E eu estou confiante de que o momento é outro e o perfil do senador Pedro Táxi, naquele momento também é um perfil muito bom, mas o momento político era outro. Então eu vejo que hoje, a gente sabe que mesmo na candidatura do Pedro tinha partidos que tinham se comprometido e que na hora não votaram, né? Não votaram, fizeram alguns acordos e tal. Nesse momento a gente vê que lá estão salve-se quem puder. Então a gente vê que tem espaço para uma candidatura ser competitiva. E o que o senhor vai mostrar para os senadores de diferente para poder convencê-los a votar no senhor para a presidência do Senado? Eu não vejo, eu sou muito contrário a esse discurso do diferente, né? Da nova política, e a política existe desde sempre, e existe a política como tem que ser, e existe a política como não tem que ser. O que nós estamos propondo lá é você fazer algumas medidas, que eu digo que o Senado vem caminhando bem do ponto de vista administrativo, está cortando gastos, é a instituição mais transparente do país. Isso, qualquer dado sobre a gestão do Senado pode procurar, que está na internet, mas do ponto de vista da distribuição de projetos, da votação, aí tem reclamações no Senado a respeito da questão das relatorias, que sempre, por coincidência, sempre cai nos mesmos. Então, nós temos defendido que as relatorias possam ser uma coisa parecida ao que é a distribuição de processos no judiciário. Então, a gente sente que quando um projeto é importante, sempre cai na mão dos mesmos senadores. E isso, de certa forma, avilta o trabalho, diminui o trabalho dos outros senadores, porque, de repente, a população do seu estado vai dizer, olha, só fulano que está trabalhando, ele não relata, o meu candidato aqui, o meu senador não relata projeto, mas às vezes assim, não relata porque não chegou para ele, não distribuíram para ele. Então não é fácil. O que a gente quer fazer é dinamizar, democratizar esse tipo de coisa, para que os senadores possam se sentir tratados de forma igual. Senador, crise econômica, crise de governo, crise institucional, o que o senhor espera caso o senhor chegue à presidência? Como o senhor pretende lidar com tudo isso? Nós vimos agora um afastamento do senador Renan Calheiros da presidência, ele insistiu, houve uma crise grande com o STF, mas também com a população que pediu a saída de Renan na última manifestação que teve no dia 4 de dezembro. Como que o senhor pretende lidar com tudo isso? Olha, eu tenho uma facilidade de lidar com isso pelo seguinte. Eu sou de uma geração que ela já pegou essa conectividade. E algumas gerações anteriores, elas têm dificuldade com essa interatividade do público. E eu vejo que a minha geração é essa geração que está nas ruas, cobrando. É uma geração que está
fazendo revolução pelo mundo inteiro. A Primavera Árabe foi um exemplo disso. E é o que? Ela vem das redes sociais, do Twitter, do Facebook, do Instagram, enfim. As pessoas estão discutindo o que não discutiam antes. O que antes só era discutido às vezes no boteco, no bar, hoje a pessoa está em casa e está discutindo. O aposentado e todo mundo. Então, eu diria que minha geração está mais antenada com isso. E com isso você é levado também a ouvir mais, a ter mais sensibilidade, porque eu diria que os mais tradicionais, por estarem muito tempo, meio que já cauterizou, perderam um pouco de... Você vê de vez em quando alguns comentários falam de dizer as favas com a opinião pública, entendeu? Mas se esquecendo de que essa opinião pública é a opinião do patrão. É que nem você for um empregado, será que conta ou não a opinião do seu patrão para você? Tem que contar, senão você é demitido. Então, eu penso que uma das receitas para que você possa, não uma receita do sucesso, mas é você, pelo menos estar antenado com as ruas, é você ouvir bastante, ficar rouco de ouvir. E nesse momento a gente sente que a população brasileira está querendo ser ouvida. E é isso que talvez o segmento político não esteja conseguindo fazer, essa simples coisa, ouvir. Ouvir e poder não fazer demagogia, mas poder contracenar mais, não é contracenar, mas assim, ter um diálogo melhor com a sociedade. Porque hoje você não precisa mais de partidos para chegar ao poder. Você tem link direto com o presidente da República. Se você for para o Twitter, em determinado horário, você corre o risco de ter um diálogo direto com o presidente da República, nas redes sociais, dependendo da hora. Então, o mundo mudou muito. O poder já não é o mesmo. E aí é que eu digo que parte dos políticos perderam esse link. E eles estão desconectados com o que está acontecendo nas ruas. E com isso cria um confronto muito forte, um confronto quase, eu diria, de gerações. O senhor acredita que esse posicionamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, de não deixar a presidência mesmo após o STF pedir, mesmo após as ruas pedirem, podem causar novas manifestações, uma crise ainda maior tanto para o Congresso quanto para o presidente Michel Temer? Nós estamos com a sociedade realmente hoje, com uma política brasileira realmente um momento complicado. Primeiro que é bom se dizer o seguinte, o presidente está terminando o mandato, aliás, daqui a 5, 6 dias praticamente termina o mandato, porque entra em recesso, janeiro não funciona e fevereiro já é eleição. O que acontece? Do ponto de vista jurídico, realmente o afastamento dele teria que ser pelo colegiado, senão daqui a pouco você tem um juiz monocraticamente afastando o presidente da República. E aí você não pode ter isso entre os poderes, porque você realmente causa uma insegurança jurídica muito grande no país. Você de repente fala, que hora que juiz tal vai afastar o presidente da República? Então é por isso que a lei, a Constituição realmente garante, e isso não pode estar acontecendo. Bem, mas foi expedida uma liminar, e nós temos nosso ordenamento jurídico. Medida judicial, você não se discute, cumpre-se. Obviamente que a mesa do Senado, ela decidiu que não ia acatar a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, porque exigia que fosse o plenário do STF. A meu ver, deviam ter feito o seguinte: medida judicial a gente faz o quê? Cumpre e recorre. A meu ver, teria que ter feito isso, recorrido ao plenário do STF, mas cumprido. Mas decidiu por não. Então, isso causou no seio social um questionamento, um disse-me-disse muito forte, um descrédito muito forte. E aí, assim, também ficou ruim para o judiciário, porque muita gente dizendo que o Marco Aurélio fez aquilo para aparecer nos holofotes, porque ele sabia que não podia e que o plenário provavelmente derrubaria aquilo. Ah, mas o Marco Aurélio deu com parecer num julgamento que já estava para ser findado, só com pedido de vista. Quer dizer, é tudo muito polêmico, tudo. Eu penso que todo mundo precisa baixar a bola e preocupar-se com uma coisa.
nós temos mais de 20 milhões de desempregados nesse país, pessoas pobres que não estão nem aí, que não tem nada a ver com essa confusão dos poderes. Todo mundo precisa baixar a vaidade e pensar o seguinte: o que a gente precisa para fazer para voltar a gerar emprego? Porque fica todo mundo querendo aparecer na mídia e aí dá esse tipo de consequência, acaba lá na ponta, no mais fraco. E ao mesmo tempo, todas essas pessoas, se você for perguntar, eles estão dizendo: não, nós estamos fazendo isso pelos pobres. Pobre virou biombo, virou escada para todo mundo subir. Então todo mundo que está brigando lá no Senado, você vai ver, falou: não, nós estamos fazendo isso pelos mais fracos. O PT faz isso, muita gente que está no meio, às vezes do judiciário ou do Ministério Público, fazem esses discursos também. Então é importante que esses discursos se tornem em atitudes de buscar soluções para o país e não tentar complicar mais o cenário. Então quando eu faço essa avaliação, é justamente para dizer que o país precisa serenar os ânimos. E serenar os ânimos que significa o quê? Passar a mão na cabeça de pessoas? Não, significa passar a mão na cabeça, não. Precisa fazer o que é preciso fazer, deixar de convencer e a gente buscar. Em Mato Grosso, por exemplo, aqui qual é a nossa pauta? Nós temos que buscar recursos, nós temos que tentar viabilizar esse Estado e não ficar nesse disse-me-disse, olha, se fulano saiu, se fulano não está, porque isso pessoas são menores do que o Estado brasileiro, pessoas não estão acima dos interesses nacionais. PLS, que define crime de abuso de autoridade, uma das mais polêmicas. Vou perguntar essa não passa lá. O Renan é muito sábio. Você pode chamar o Renan do que quiser, menos que ele não é um ser pensante. Ele pensa muito bem, ele já viu que isso aí não tem respaldo nas ruas, que não tem respaldo dentro da casa. Com certeza você me aguarde, você verá. Esse projeto vai para algum gaveta. Não passa. Não passa. E volta a se discutir isso em 2017, só acredito que não volta a falar mais no assunto. Eu acho que não. Porque aí já outra administração, se eu estiver lá na presidência, com certeza não vou estar tratando desse tema. Eu vejo que nós já temos conselhos para abusos de poder no judiciário e temos conselho do Ministério Público também. Eu não creio que precisemos de mais. O que precisa, lógico, coibir os excessos. E isso já temos instrumentos jurídicos para isso. O senhor também acredita que isso foi uma manobra para tentar livrar algumas autoridades da Operação Lava Jato? Não é manobra, vou te falar por quê. É sinalização de descontentamento. Mas a manobra, se fosse, seria inócua. Veja bem, vamos analisar as 10 medidas contra a corrupção que eles enxertaram alguns jabutis lá, no sentido da questão do abuso da autoridade. Que é outra polêmica. E que também estamos falando da criminalização do Caixa 2. Olha, se colocar o Caixa 2, então os crimes que ficaram para trás serão anistiados, porque a lei não retroage para prejudicar o réu. Lei do engano. O crime de Caixa 2 não existe no Brasil. Portanto, se amanhã ou depois ele for criminalizado, o que ficou para trás não tem como punir mesmo, porque não era crime. Então, se essa conduta não é crime, não tem como punir. Acontece que, vai ficar sem punir o Caixa 2? Vai porque ninguém está sendo punido nessa Lava Jato por causa de Caixa 2. Essas pessoas estão sendo punidas por corrupção passiva e corrupção ativa. E por outros crimes tantos. Mas o Caixa 2 não. Mas abre brecha, né, senador? Não abre brecha porque esses que estão aí jamais seriam beneficiados por falar assim, olha, o Caixa 2 não era crime, então não serão beneficiados. Quem está respondendo por corrupção passiva vai responder por corrupção passiva. Quem pegou dinheiro sujo vai responder por isso. Não vai ter que responder por Caixa 2? Não vai, porque não está tipificado na lei. Então, por criar essa cortina de fumaça, esse rebuliço todo, deixa as pessoas empolvorosas. E mesmo membros do Ministério Público, eu vi uma declaração do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dizendo o seguinte, perguntaram para ele: o senhor acha que a votação do projeto da criminalização do Caixa 2 pode ter impacto na Lava Jato? Ele respondeu: bem, se isso significar a descriminalização da corrupção passiva e ativa, tem impacto sim. Mas a pergunta não é essa, ninguém está se falando de corrupção passiva e ativa. Esses crimes estão tipificados há de muito tempo, muita gente já foi presa, muito funcionário público já foi mandado embora. Então,
Eu digo às pessoas, podem ficar tranquilas, essa Lava Jato, ninguém consegue atingir essa Lava Jato. Pode tentar o que for. Se tivesse jeito, vocês acham que a Dilma não tinha feito essa Lava Jato parar? Que o José Eduardo Cardoso não tinha feito ela parar? Não tem como, sabe por quê? Porque são funcionários públicos de carreira, independentes, não respondem para ninguém, só a lei. Então não tem como derrubar. Essa Lava Jato é um trem que saiu da estação, está sem freio e ela só vai parar no final da linha. Então tem muitos vagões aí, já descarregou uns 30 vagões e tem muitos ainda para frente. Temos uma delação que chama-se o Armagedon, o Apocalipse agora. Mas eu não vejo nenhum desses projetos conseguindo enfraquecer. Óbvio que as corporações, tanto do Ministério Público e do Judiciário, vão usar isso porque é óbvio que faz parte do jogo político e é uma maneira de quê? De ir para frente das câmaras, valorizar cada um o seu quinhão, farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma forma de chamar a população, porque quando você tem um vilão, óbvio que tem que ter um mocinho. Então, como tem um vilão querendo nos atacar, então eu falo assim, olha, estão querendo acabar. Pode até estar querendo, mas não consegue. Nós temos uma lei muito sólida e ali não passa nada que possa arranhar a Lava Jato, que possa arranhar o Ministério Público. Veja bem, quando surgiu aquela polêmica dos delegados, que começou aquele projeto da PEC 37, não passou já naquela época, e muito menos agora alguma coisa. Então isso aí, eu não vejo esses projetos que consiga enfraquecer um centímetro que seja a Lava Jato. O que deve ser votado até o dia 15 de dezembro, rapidinho, para a gente poder... Olha, eu penso que agora a PEC, vota essa PEC e talvez mais alguns assuntos e já finda. Eu não vejo que, talvez algumas coisas, algum projeto de aumento salarial, talvez esse do jogo o jogo de azar, talvez jogue amanhã, ou vote amanhã, alguns projetos menores, mas o de importância mesmo é esse daí, e começa a discussão da medida da Previdência. Mas eu não creio que vá avançar muito mesmo. Outra discussão polêmica que deve ficar para o ano que vem. Sim, fica para o ano que vem. E o que o senhor acha? É a favor dessa nova... Olha, eu sou a favor que a gente possa discutir esse tema. Você veja bem, nós temos hoje essa PEC, por exemplo, que está falando a PEC do teto do gasto, por exemplo, ela tem impacto em 16% só do gasto da União, porque o outro gasto é folha e previdência. Então, preciso mexer na Previdência. Então, se não mexer na Previdência, não paga. Daqui a pouco não paga nada. Porque nós temos, você veja bem, nós temos salários altíssimos no país, nós temos salários de 200 e poucos mil reais no país. E você veja bem, e cada vez mais aumentando, e tal. Chega um ponto que eu e você não damos conta mais de pagar imposto para pagar toda essa gente. Bom, eu sou servidor público e defendo que o servidor possa ter uma aposentadoria digna e que todo brasileiro possa ter uma aposentadoria digna. Mas eu digo o seguinte, é preciso que essa aposentadoria possa ser paga. Se a gente não cuidar para que seja feito um equacionamento disso, daqui a um tempo não tem dinheiro. Bom, mas que jeito se faz isso? Não pode ser garganta abaixo. A gente precisa discutir certinho que tamanho que é esse rombo. Existe déficit na Previdência? Não existe? Se existe, quanto é? Existe rombos? Quem deve ser punido? Os fundos de pensões, como é que é essa coisa? Nós temos que revirar essa coisa. Porque a gente vê muito falar em Previdência, que vai quebrar, que não vai dar certo, que vai parar, mas não se vê falar em números, não se abre as contas da Previdência. É importante. Com transparência para a sociedade, que eles possam entender o que está acontecendo. Eu penso que precisa acontecer uma coisa na União que acontece nos municípios. O município é o seguinte, se o município não depositar a parte patronal do servidor público, ele fica inadimplente, ele não consegue obter a certidão e, consequentemente, ele não consegue receber recursos. Portanto, boa parte dos municípios, a não ser aqueles que houve fraudes e tal, mas boa parte dos municípios hoje que têm seus institutos de previdência, está em cima da conta. Rondonópolis, por exemplo, tem um fundo de previdência de mais de 100 milhões. 100 milhões ali, depositadinho no caixa, estão investidos. Como fica o relacionamento do senhor com o Zé Carlos do Pátio em Rondonópolis, já que o senhor estava em grupos diferentes, mas o Zé Carlos do Pátio acabou vencendo as eleições? Como deve ficar esse relacionamento com o senhor em relação a recursos, à população? Olha, eu quero dizer para a população de Rondonópolis, primeiramente, reiterar meus parabéns. Rondonópolis completou novamente, teve aniversário agora dia 10, e eu quero dizer o seguinte, já me reuni com o prefeito Zé Carlos do Pátio várias vezes depois da eleição,
coloquei o gabinete à disposição, coloquei um servidor do meu gabinete, inclusive, que possa fazer um link direto com ele lá. E terminada a eleição, é aquilo que você disse. Eu sou representante do estado de Mato Grosso, portanto dos municípios também, e estou lá à disposição do prefeito Zé Carlos do Pátio e da cidade de Rondonópolis. O senhor também tem emendas para 2017? Sim, onde? Fizemos um aporte, acabamos de entregar para o governador do estado, Pedro Táxi, um aporte grande na saúde, 80 milhões de reais para a saúde, que vai ser investido aqui no município de Cuiabá. De repente, o pessoal lá de Rondonópolis, de outros municípios, fala, meu Deus, mas está mandando suas emendas para Cuiabá? E eu explico. Parte das minhas emendas de bancada, que eu tenho direito, mandei para Cuiabá. E digo isso porque boa parte dos municípios mandam suas demandas aqui para Cuiabá. Então é importante que a gente desafogue a capital, né? Possa ter, para que esses munícipes que vêm aqui possam ser bem atendidos. Então vai ser construído um grande pronto-socorro, mandamos 80 milhões e os outros 60 milhões, nós estamos destinando, 68 milhões, estamos destinando para regularização fundiária. Por quê? Boa parte dos nossos sitiantes estão trabalhando na roça e não tem o título de suas terras. Não tem porquê, porque o governo, até hoje, o governo federal e mesmo o governo estadual não tinha desencaixado isso. E a gente está tentando fazer isso, estou trabalhando muito forte. Foi aprovado agora um projeto meio no Senado para a individualização das dívidas do Banco da Terra. Então estamos trabalhando muito firme nisso. E óbvio, e tem as outras emendas individuais que distribuem em vários municípios, Rondonópolis, Guiratinga, tem municípios de todos os lugares do estado que a gente está enviando, lógico, para aquelas prefeituras que estão com certidão, porque aquelas que não estão, não adianta você mandar, porque você perde a emenda. Senador, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Repórter MT. As portas estão abertas, se você quiser se comunicar com a sociedade. Olha, na verdade eu agradeço, queria parabenizar vocês pelo profissionalismo, estou vendo aqui, quero parabenizar pelo novo estúdio, o André, a todos vocês, e desejar desde já, um Feliz Natal a todos, que o ano de 2017 possa nos trazer melhores dias do que foi o de 2016, porque não foi um ano fácil. Eu digo que 2016 foi 2015 que não acabou. Esperamos que 2017 realmente deixe 2016 para trás e que a gente possa comemorar juntos, a imprensa, os agentes políticos, toda a população brasileira, um melhor futuro para a nossa nação. Muito bem, a gente fica por aqui e a gente volta a se encontrar na próxima oportunidade. Até lá!